Fala pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês como a gente pode dar uma resposta quando alguém pergunta quanto essa estrutura aguenta? Será que ela aguenta? Como engenheiro civil a gente recebe muito, pelo menos eu recebo bastante essa pergunta. Então eu quero contar aqui como a gente poderia estar encontrando um caminho para responder essa pergunta. Então quando alguém pergunta se uma estrutura aguenta, o que a gente vai precisar é pegar o projeto e entender esse projeto. Às vezes o arquiteto ou a arquiteta pode estar presente e te ajudar, ou te passar o que ela pensou, o que ele pensou. Mas se isso não acontecer, é bom você tomar o seu tempo para estudar o projeto. A partir dessa análise do projeto, você vai entender o que foi pensado ali. Então, não é o mesmo eu ter um espaço que foi pensado para uma área comercial, por exemplo, um salão de festas, do que uma residência simples para uma família. Então, isso vai envolver vários aspectos, principalmente de solicitações, né? Por exemplo, eu vou ter muito mais peso em um ambiente que está carregado de gente do que em uma casa simples que não tem muita novidade, não tem muita gente pulando. Então, entender a sua utilização. Vai ser uma garagem, vai ter uma piscina, vai ser um terraço, tem gente que vai andar no telhado, o que vai acontecer? Claro que a gente não consegue prever tudo, mas pelo menos a maioria dá para ter uma noção. Ao mesmo tempo, a gente já vai ter um material ali meio que pré-definido, né? E uma seção para a gente partir dela, um tamanho de elementos. A gente vai ver depois isso aí. Então, beleza. Depois que eu entendi para que ela vai servir, eu vou conseguir descobrir o que está acontecendo ali de esforços externos. Então, tem uma norma só para isso, que ela é 6120, que ela vai falar: então você tem um dormitório de uma residência. Bota aí 150 quilogramas força por metro quadrado. Você tem uma garagem, faz isso, faz aquilo. Então, é um norte que você tem. Caso seja um carregamento muito especial, você também consegue descobrir o peso, tudo que está acontecendo ali e identificar por conta. Depois, você vai para a majoração em combinação de casos. Dentro dos esforços que podem acontecer, a gente tem as ações permanentes, as ações acidentais e as excepcionais. As permanentes são as coisas que não vão mudar nunca, então é o peso próprio da estrutura, é o peso dela mesma, ela tem que sempre aguentar ela mesma. Isso inclui reboco, revestimento, qualquer coisa que tiver dentro dela como corpo. Depois, as acidentais, a gente tem aquilo que eu estava falando, né, que é a utilização, são pessoas, são carros, são sobrecargas. E o vento. Depois a gente tem as excepcionais, que são coisas bem raras de acontecer. Um furacão, tremores de terra, sei lá, bater um caminhão na sua estrutura que fica na esquina, coisas excepcionais. E a gente vai ter que fazer combinações de casos. Quais são as inúmeras hipóteses que podem ocorrer envolvendo esses elementos? Por exemplo, que haja um vento ao mesmo tempo que haja pessoas na casa é bem provável, né? Agora que haja um vento, pessoas na casa e um furacão, as chances já são bem mais baixas. Então, cada hipótese dessa a gente vai analisar, tentando achar a pior possível e ainda vai aumentar a intensidade dessa carga, para deixar a situação com uma margem de segurança. A partir daí, a gente vai ter as tensões solicitantes. O que está solicitando a minha estrutura? O que ela vai ter que aguentar de fato, acrescido de mais um pouquinho, para garantir. E isso que eu venho tentando explicar, que são os momentos, as normais e as cortantes. Então, entender bem isso é básico para você conseguir saber o que está acontecendo ali, né? Você tem programas que fazem isso para você, mas se lá no começo você não identificou os carregamentos de forma correta, isso aqui não vai condizer com a realidade. Então, a primeira etapa aqui de entender o projeto é bem importante. Beleza, tem as tensões solicitantes. A gente volta lá no nosso material, na nossa seção, e agora vai fazer ao contrário. Em vez de aumentar, como a gente fez na carga, né, a gente vai diminuir a resistência da estrutura, para ganhar mais uma margem de segurança. Então, eu vou minorar, que a gente fala, fazer uma minoração. E com isso eu vou ter essa comparação aqui. A solicitação versus a tensão resistente. Então, o que
exige da minha estrutura e o que ela pode oferecer, que é a nossa verificação. E a gente vai cair aqui. Então, o meu projeto solicita menos ou o suficiente ou igual à resistência da minha estrutura em si, resiste, está dando ok, é menor. Beleza, passou. Por exemplo, minha estrutura exige 10 e a minha... Não, meu projeto exige 10 e minha estrutura resiste 11. Beleza, dá também. Passou. Meu projeto exige 10, minha estrutura resiste 10. Passa também. Meu projeto exige 10, minha estrutura resiste 9,99. Não passou. Você vai voltar lá para o seu projeto e vai ver o que está acontecendo. Então, entende que quando alguém faz essa pergunta, será que isso aguenta? Não é uma resposta trivial, não é algo que você consiga falar assim de cabeça. É uma resposta que vai envolver todos esses elementos, todos esses quadradinhos, sendo que cada um desses daria pelo menos uma aula aí de umas 2 horas. Então você vê que a situação é um pouquinho mais complicada, mas também não é tão complicada não. Resumindo, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está solicitando através do projeto, depois o que está resistindo e fazer a verificação. Bom, espero que tenha dado uma esclarecida aí nesse tema e a gente se vê em breve. Grande abraço.